Fala galera, mais uma aula aí para vocês. Hoje a gente vai estar falando de estrutura geológica. É muito importante a gente saber diferenciar estrutura geológica de relevo. Estrutura geológica vai ser aquela estrutura que vai ser base, ela é como se fosse a base, né? A estrutura básica do relevo. E quando eu falo de estrutura geológica, né, as primeiras estruturas geológicas elas vão ter a sua formação lá naquele processo de resfriamento da terra, de formação da crosta que eu falei no vídeo anterior para vocês aí. E a gente divide as estruturas geológicas em três tipos. O primeiro tipo das estruturas geológicas vão ser os crátons. Os crátons vão ser as estruturas mais antigas, vão ser as primeiras estruturas geológicas a serem formadas no nosso planeta. E aí eu vou dividir os crátons em dois subtipos, que são os escudos cristalinos e as plataformas. Eles vão ter a mesma característica, tanto o escudo cristalino quanto as plataformas. A diferença é que o escudo cristalino ele está emerso, ele está visível. A gente consegue ver os escudos cristalinos. Em contrapartida, as plataformas elas vão estar abaixo, elas vão estar dando sustentação para outras estruturas geológicas, ou elas não vão estar visíveis para a gente aí. E quais que são as características, né? Como eu disse, seriam as formações mais antigas, as estruturas mais antigas. Elas têm como rocha mais abundante, né, as rochas magmáticas, que são aquelas rochas que são formadas através do resfriamento do magma. Então o magma ele vem à superfície, né, ou ele resfria e aí ele vai estar formando uma rocha. Essa é a rocha magmática. E as rochas metamórficas. As rochas metamórficas elas têm como base rochas sedimentares, rochas magmáticas ou outras rochas metamórficas, e essas rochas vão sofrer pressão e temperatura. Isso vai alterar a estrutura da rocha, dando origem a uma nova rocha, por isso metamórfica, de metamorfismo. Sofreu uma transformação e se transformou em algo novo aí. Outra característica dos escudos cristalinos, das plataformas, dos crátons, é que elas são uma estrutura muito desgastada. É uma lógica que, como é muito antigo, eu tive mais tempo exposto, né? Essa estrutura ela ficou mais tempo exposta aos processos erosivos. Eu vou falar no próximo vídeo sobre processos erosivos, o que é intemperismo e tal, mas pense que eu fiquei, né, eu como estrutura mais antiga estou exposto há muito tempo, logo eu sou mais desgastado que outras estruturas mais jovens. Então, outra característica aí dos crátons é que são muito desgastados. Os crátons, as regiões de crátons, né, os escudos cristalinos, elas são áreas de interesse econômico, porque são áreas onde eu vou estar encontrando minerais metálicos, como o ouro, como o ferro, a bauxita, o manganês. E esses materiais eles são extraídos e são utilizados aí para produzir uma série de coisas, então tem um interesse econômico nessas regiões, como é o caso, por exemplo, aqui de Minas Gerais. A gente está sobre um escudo cristalino, né? A gente está numa região de escudo cristalino. E esse detalhe, né, é que essa estrutura ela existe aqui no Brasil. O Brasil, a gente vai ter os escudos cristalinos e também vai ter a próxima estrutura geológica, que são as bacias sedimentares. As bacias sedimentares elas vão ser formadas um tempo após os escudos cristalinos, né? Se eu for pensar em eras geológicas, os crátons, né, os escudos cristalinos e as plataformas vão se formar lá no pré-cambriano. Já as bacias sedimentares elas vão se formar no Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, que é a era que a gente está.
e elas vão ser formadas através da sedimentação de tudo que foi desgastado, né? Eu vou desgastando uma estrutura mais antiga, no caso dos crátons, e esse desgaste libera material, libera partícula, e essa partícula vai para as bacias sedimentares. Lá nas bacias eu vou estar formando uma nova estrutura geológica com suas próprias características. As bacias sedimentares, elas vão ter como rocha característica as rochas sedimentares. Essas rochas, elas têm uma característica ligada à fragilidade, elas são rochas mais frágeis do que rochas magmáticas ou metamórficas. Elas são rochas que é possível observar uma estrutura laminar, ela é feita em camadas. Então, quando a gente observa uma rocha e ela é mais frágil, eu consigo, em alguns casos, quebrar essa rocha com a mão, e ela tem uma estrutura laminar feita por camadas, isso é uma rocha sedimentar. E nas bacias sedimentares eu vou ter um interesse econômico muito grande também, por causa do petróleo, por causa do carvão, por causa do gás natural, que são os hidrocarbonetos. Esses tipos de minerais, eles vão se formar através do processo de sedimentação. Eles vão se formar em bacias sedimentares. Então, eu vou ter no Brasil os crátons e as bacias sedimentares. São os dois tipos de estrutura geológica que eu tenho no Brasil. Só que eu tenho uma outra estrutura geológica que eu não tenho aqui, mas isso não reduz a importância dela, que são os dobramentos modernos. Dobramentos modernos quer dizer o quê? Pensando em tempo, em eras geológicas modernos, que é bem mais recente, não é? Mas o moderno não quer dizer que seja recente no nosso tempo de história, no nosso tempo de vida. A Terra, ela tem um tempo, né, de existência muito maior que o nosso. Então, quando eu falo em dobramentos modernos, é moderno para a Terra, Mesozoico, Cenozoico. E os dobramentos modernos, eles vão ser resultado do choque de placas tectônicas. Eu vou ter um processo na formação desses dobramentos que eu vou chamar de orogênese. Eu tenho duas placas, essas placas elas vão ser convergentes, né? E elas vão ter ali um movimento horizontal de choque que vai resultar em um movimento vertical. Eu vou estar chocando e vou estar criando ali uma nova formação, uma nova estrutura que eu vou chamar de dobramentos modernos. Nas regiões de dobramentos modernos que vão estar as grandes cadeias de montanhas. Por isso que a gente não tem aqui no Brasil. O Brasil não tem montanha. A gente vai encontrar na Ásia, a gente vai encontrar na Europa, a gente vai encontrar no Chile, que é muito próximo da gente, mas no Brasil mesmo nós estamos numa área que não tem dobramentos modernos. A gente não está em uma área de convergência de placa tectônica, a gente não está numa região nova, uma estrutura geológica recente. No caso do Brasil, a nossa estrutura geológica é uma estrutura geológica muito antiga. Por isso que a gente não vai estar encontrando aqui mais montanha. Sacaram? Se tiver alguma dúvida, estou aí à disposição. E mais um vídeo daqui a pouco.